Lucas 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Quem pode dizer amém por essa palavra? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Veja, qual é o tema central dessa passagem do versículo que a gente leu? É a relação que se estabelece entre a forma como você olha a situação e a forma como você reage àquela situação. Tem pessoas cujos olhos são sempre olhos críticos, um olhar negativo para a vida, um olhar de dúvidas, um olhar mais desacreditado. Então, a forma como você olha a vida, a forma como você olha para a situação, define a forma como você vai reagir dentro daquela situação. Tem gente que tem um olhar de esperança, ele olha e diz: eu espero que um dia a vida melhore, eu espero que um dia as coisas fiquem boas. Então você tem pessoas que têm um olhar pessimista, e o homem ou a mulher que tem um olhar pessimista para a vida, fica aqui comigo rapidinho que a gente vai meditar bem rápido hoje. O homem que tem um olhar pessimista, ou a mulher que tem um olhar pessimista para a vida, ele torna sombrio até os dias mais ensolarados. Hoje acho que é um dia legal para a gente ver isso, né? Assim, o dia vem com calor, vem com sol, ele olha e diz: eu queria que o dia hoje chovesse. Aí vem um dia como esse nosso, chuvoso, de frio, aí a gente olha e diz: meu Deus, eu queria um dia de sol para ir na praia. Ou seja, é sempre um olhar crítico, sempre um olhar negativo para a vida, sendo que você pode aproveitar os 2 dias. No dia de sol você pode aproveitar para fazer uma caminhada, sair, lavar a roupa, aleluia, não é legal, né? E num dia de chuva, você pode aproveitar o dia, vir mais bonito, vir mais elegante, sair mais chique. Eu me lembro que eu fui morar a primeira vez que eu saí da minha cidade natal, o interior do estado de São Paulo, Fernandópolis, calor de 40 graus à sombra. Eu fui morar em Londrina. Quando chegou na época do frio, eu falei: realmente, essa cidade é uma pequena Londres. O pessoal todo elegante, as mulheres de bota, aquele negócio e tal, os homens de cachecol. Cadê o Estevão? Eu vi que o Estevão está de coisa hoje aí. Eu falei: gente, tá lá, o cara parece de Londres, irmão, nem parece que veio da ZL, nem parece que veio Ou seja, você pode aproveitar o dia, desde que os teus olhos sejam bons. Quem está comigo diz amém. Então veja, comece a olhar para a vida de uma forma diferente. Então existe o pessimista que vê dificuldade em tudo, e aí você vai falar para mim: pastor, eu sou um homem otimista, de esperança. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que até mesmo a esperança, quando retardada, adoece o coração. Sim ou não? Provérbios diz isso, que a esperança retardada, ela adoece o coração. Então não é nem o pessimismo, e muito menos o otimismo ou um olhar de esperança que vai nos fazer viver bem. Qual é o olhar que eu tenho que ter para a vida? Um olhar de fé. Um olhar de fé. A esperança não resiste aos dias
difíceis, ele vai enfraquecendo, a pessoa crê, ela fica firme, mas quando vai demorando, ela olha e diz: ai Jesus, o coração deu uma enfraquecida. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando ele escreve para a igreja, principalmente a igreja de Tessalônica, ele não levanta uma mensagem de esperança, ele levanta uma mensagem de fé, uma mensagem de fé. Olha, existe algo após a morte, existe uma vida após a morte. Cristo Jesus vem buscar a sua igreja, e você precisa ter esta fé, para que você não seja como aqueles que não têm esperança. Então, a nossa esperança está fundamentada na nossa fé. A fé resiste às dificuldades da vida. Então veja, a maneira como você olha define a maneira como você reage. Por isso o título da mensagem dessa noite: proteja a sua visão. Repita comigo: proteja a sua visão. Tem muita gente perdendo a visão ao longo do caminho. Tem muita gente olhando para aquilo que não deveria olhar. Tem muita gente olhando para circunstâncias que não deveriam olhar. Tem muita gente olhando só problema. Proteja a visão. Eu quero usar 3 exemplos nessa noite para a gente conversar. O primeiro exemplo é Agar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículo 19. Vamos rapidamente para a Bíblia. Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Olha aqui para mim. Deus abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte. Ela foi até lá, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. Primeira mensagem que eu queria deixar para você: Agar nos ensina que existem fontes ao longo do caminho. Seja o deserto que for que você está atravessando, seja a luta que for que veio sobre a sua vida, eu posso dizer para você, certamente, se Deus abrir os seus olhos, você perceberá a fonte que está próxima de você. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus fez uma fonte. A Bíblia diz que Deus abriu, não a fonte, abriu a visão de Agar. Sabe por quê? Porque tem momentos na vida da gente em que a luta é tão grande, as dificuldades são tão intensas, a batalha que se levanta é tão árdua, que os nossos olhos acabam não enxergando a provisão que Deus colocou ao nosso lado. Vou terminar meu casamento, vou sair dessa casa, vou fazer não sei o quê, vou encerrar minha vida profissional, vou mudar de ramo, vou não sei o quê. Irmão, enxergue a fonte que Deus já colocou ao teu lado. Nós conhecemos essa história. Agar teve um filho com Abrão. Chega um determinado momento em que os ciúmes de Sara é tão grande que ela olha para Abrão e diz: manda a tua serva embora, despede ela da nossa casa. Abraão, com seu coração doído, acaba atendendo o pedido e dá para Agar uma vasilha de água e alguns poucos pães. Então essa mãe agora, ela é obrigada a pegar o seu filho, sair da casa onde ela estava, peregrinar no deserto, com apenas alguns pães e uma vasilha de água.
Veja, o que ela tem são recursos limitados. Presta atenção no que a Bíblia nos ensina. O que ela tem são recursos limitados. Talvez você está olhando para a sua vida e dizendo: Deus, os meus recursos são limitados diante do deserto que eu tenho que atravessar. Será que Deus está falando com alguém nessa noite aqui, irmãos? Será que tem alguém que está vivendo exatamente um momento como este, onde você olha e diz: os meus recursos emocionais, eles são escassos diante da luta que vem pela frente. Os meus recursos espirituais, aquilo que eu conheço, a minha estrutura espiritual, ela é pequena diante da luta que se levantou. Ah, meu irmão, eu não sei se você está atravessando esse momento, mas existem sim fases na nossa vida onde aquilo que a gente tem para enfrentar o deserto da vida é pouco diante da situação que se apresenta. Mas quando os nossos recursos materiais terminam, e quando o desespero bate à porta do coração, essa mulher toma uma decisão na vida dela que talvez, eu não condeno ela, talvez seria a mesma decisão que eu e você tomaríamos. O que você faz quando você olha para a situação e você não vê mais solução nenhuma? O que você faz quando você olha para a situação e não vê mais recursos capazes de salvar o seu filho? Quem é pai aqui, gente? Levanta a mão. Quem é mãe aqui? O que você faz quando aquilo que você vê é o fracasso iminente do seu sonho, é a derrota de um projeto de vida, é o fim de um sonho que você viu nascer num determinado momento da sua história? O que você faz? Você simplesmente, o semblante descai. Agar olhou e falou: eu não posso ver esse menino morrer, eu não posso ver aquilo que eu gerei dentro de mim. Então o que eu vou fazer? Eu deixo ele e me afasto dele. Eu tenho certeza que ele vai morrer, mas eu não posso ver. Eu estou falando para pessoas que hoje estão exatamente nesse momento da vida. Você está se distanciando, porque você está dizendo: vai morrer, não tem como restaurar, não tem como trazer a vida, eu vou me distanciar. E o Senhor está dizendo: eu vou abrir os seus olhos, e você vai enxergar não aquilo que você pode fazer, mas aquilo que eu vou fazer na sua vida. Aleluia! Ah, meu irmão, você precisa ter essa fé, você precisa acreditar. Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu creio em pessoas que estão hoje à noite aqui. Deus trouxe você aqui para essa palavra entrar dentro do seu coração. Você estava se distanciando porque todos os seus recursos já se esgotaram. Todos os seus argumentos já se esgotaram. Você olha e diz: eu não tenho mais como aguentar. Agar viveu esse momento, e quando chega este momento em que Agar se entrega, chega o momento em que Agar se rende. Ela diz: eu não dou conta mais. Você entrou aqui achando que você vai vencer essa batalha porque você crê. Você veio aqui achando que você vai vencer essa luta porque você tem fé, porque há recursos dentro de você ainda. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Quanto mais cedo você se render, mais cedo você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus,
aquilo que um dia foi o sonho perecer. Acabaram-se os pães, acabou a vasilha de água, eu estou em pleno deserto, eu não sei mais o que fazer. Eu vou me distanciar, sentar, porque eu não quero ver morrer. Mas de repente um anjo aparece. Irmãos, quando você se rende, algo acontece no mundo espiritual. Deus dá ordem a um anjo e diz: vai lá, agora chegou a hora, agora ele está pronto. Agora ela entendeu que não é na força do braço dela, não é no vigor dos seus músculos, não está nela, está em mim. Vai lá e diz para ela: olha para o lado e veja a provisão que já está chegando. Nessa noite eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida e declarar sobre você: tem provisão do seu lado, tem provisão chegando, tem provisão para o seu trabalho, tem provisão para o seu casamento, tem provisão vindo da parte de Deus para você. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Existem fontes ao longo do caminho. Agar nos ensina que existem fontes ao longo do caminho. Olhe para elas, perceba elas, que o Senhor restaure nessa noite o seu vigor. Segundo texto, a segunda figura que eu gostaria de conversar nessa noite sobre a visão restaurada. Jeremias, capítulo de número 3, eu gostaria muito que você abrisse esse texto na sua Bíblia. Jeremias, capítulo, Lamentações, na verdade, não o livro do profeta, o livro de Lamentações, perdão. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 19 ao versículo 21. Gente, esse relógio aqui não está de Deus, não. Sangue de Jesus. Lamentações, capítulo de número 3, versículos 19 a 21. Assim está escrito na palavra do Senhor: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Jeremias nos ensina que nós devemos aprender a olhar para aquilo que pode dar esperança ao nosso coração. O profeta, ele mesmo diz: olha, eu sou aquele que viu a desolação do seu povo. Se você começar a ler o capítulo todo, o primeiro versículo do capítulo 3, ele diz: os meus olhos viram a aflição. Então aquilo que eu vi trouxe para mim uma tristeza muito grande na minha alma, porque eu vi o povo que eu amo ser destruído, eu vi o povo ao qual eu faço parte ser abatido, eu vi o povo a quem o Senhor escolheu para ser a sua propriedade, a quem tomou com mão poderosa. Eu vi a cidade que eu considero santa, eu vi ela ser destruída,
eu vi ela ser arrasada, assolada, eu vi o templo sendo vilipendiado, eu vi a dor e a aflição. Eu vi a dor e a aflição do meu povo. No livro de Lamentações, só um minutinho, gente. No livro de Lamentações, o profeta vai expor toda a sua dor, toda a sua aflição. Você lê o livro e não tem como você deixar nascer dentro de você dois sentimentos. O primeiro é um sentimento de dor, de angústia, porque se você não chora por aqueles a quem você ama, se você não chora por aqueles a quem você faz parte, tem algo de errado com você. Sim ou não? A igreja está perseguida em diversos lugares do mundo. E se isso não nos causa dor, se isso não gera em nós angústia, se a gente não chora ao se lembrar que o missionário é morto por pregar o evangelho em um país perseguido, que o filho de um missionário é perseguido na escola, ou seja, onde for, se essas coisas não geram em nós dor, é porque a gente não tem dimensão de que nós somos um único povo. Jeremias olha, ele poderia dizer assim: não foi comigo, estou nem aí, afinal de contas, não foi comigo. Mas ele diz: o que eu vi, o que eu vi, sangrou meu coração. Às vezes a gente está sentado aqui dentro, irmãos, deixa eu falar isso para você. E dentro deste ambiente, tem pessoas que talvez não precisam apenas de uma palavra de esperança. Elas precisam de alguém que lhes dê atenção. Elas precisam de alguém que olhe para elas e diga o seguinte: está tudo bem mesmo, Carol? Tem gente que quando vem conversar comigo, eu olho e pergunto: está tudo bem? Tá. E eu pergunto mais uma vez, porque eu olho dentro dos olhos dela e digo: está tudo bem mesmo? E a gente precisa aprender a chorar com quem chora. Chorar com quem chora. O profeta fala de lembranças de situações vividas que fizeram desacreditar, inclusive na bondade das pessoas. Você já viveu isso, sim ou não? Mas ele olha e diz: eu me lembro de tudo isso, eu vi essa dor, eu vi essa aflição, eu vi essa angústia, eu vi o sofrimento do meu povo, mas tem uma coisa que eu também contemplo e os meus olhos nunca saem de lá. Eu olho para aquilo que me dá esperança, eu olho para aquilo que faz o meu coração se revigorar cada manhã, e o que dá esperança ao profeta é a expectativa de que algo no futuro vai acontecer. Não é a certeza firme que ele tem, olhando para o passado, vendo: Deus
Deus já livrou o povo no Egito, Deus já sustentou o povo no deserto, Deus já deu vitória ao povo na conquista. Este Deus está comigo hoje, Ele vai mudar a nossa história. Essa palavra eu libero sobre a sua vida. O Deus a quem Jeremias vê é o Deus que nós pregamos nessa noite. Ele muda a sua história, Ele transforma seu casamento, Ele restaura o seu filho, Ele traz vigor ao abatido. O último personagem dessa noite, Jeremias nos ensina que a gente tem que olhar para o lugar certo. Jeremias nos ensina que a gente tem que olhar para a pessoa certa. Eu não poderia terminar essa mensagem sem fazer referência ao fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus, ao centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. Afinal de contas, é Ele que nos ensina como olhar para a vida, é Ele que nos ensina como que a gente tem que viver nessa vida. Então, em Apocalipse 3,18, há um texto maravilhoso para aqueles que talvez como você, entrou por essas portas com a sua visão ferida, com a maneira de olhar para a vida ferida. E porque os seus olhos estão feridos, você não consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem para você viver. Jesus e o colírio que restaura a nossa visão. Apocalipse 3, versículo 18. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí junto comigo, crente, vamos lá. Apocalipse 3, versículo 18, é o último texto dessa noite. Assim está escrito na palavra do Senhor: eu dou este conselho. Veja, irmãos, se você entrou aqui nessa noite desacreditado, olhando para a vida com tristeza, olhando para a vida a partir da ótica do problema, do desânimo, desejando se afastar, porque você acha que vai terminar tudo, vai morrer, vai se acabar. O Jesus tem um conselho para você nessa noite: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez, e compre de mim colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. Alguém já pegou aí? Você precisa de colírio para sarar a sua visão. Você precisa de uma visão restaurada para perceber as fontes de provisão que o Senhor tem colocado ao longo do seu caminho. Fechou uma porta ali, perceba que há outra porta se abrindo para você. Mas você precisa de uma visão restaurada. Você precisa de uma visão restaurada para olhar aquilo que vai alimentar a sua fé, e não aquilo que vai alimentar apenas um ânimo, e amanhã você precisa de alguém que fica carregando você com palavrinhas motivacionais: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas não está dando nada certo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que os seus olhos precisam ser curados para que a sua fé enxergue o que Deus tem para você. Laodiceia era uma igreja com uma visão equivocada sobre si mesma. Ela olhava para si e tinha uma imagem de si mesma. Tinha uma autoestima muito elevada, vamos dizer assim. Laodiceia não enxergava a sua esterilidade espiritual. Laodiceia não enxergava
as suas obras eram infrutíferas. Essa cidade tem uma característica muito interessante. Existem fontes de água quente e fontes de água fria. Mas essa cidade, ela não tinha fontes de águas naturais dela. Então, ela recebia, por um lado, as fontes de águas quentes, que do deslocamento, e os romanos souberam fazer isso como poucas pessoas, os aquedutos romanos são famosos até hoje. O deslocamento de lá até chegar na cidade, as águas que eram quentes, e por serem águas quentes, por serem águas termais, eram águas boas para a cura. Eram águas que curavam. De outro lado, ela recebia águas frias. A água fria, a sua principal característica é saciar a sede. Mas no deslocamento da origem até chegar em Laodiceia, essas águas que eram frias, boas para saciar a sede, se tornavam quentes. Não quentes, mas mornas. O deslocamento tornava essas águas mornas. Então não vinham águas quentes, boas para curar, e muito menos águas frias, boas para saciar a sede. Então Jesus olha para ela e diz: você está achando que isso é muita coisa? Mas deixa eu falar a real sobre a sua vida, para que você enxergue você mesmo. Como você não tem nem águas quentes, como você não tem nem águas frias, como as suas águas são mornas, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque as suas obras, o trabalho que você faz, nem cura e nem sacia a sede de ninguém. Ou seja, Jesus está olhando e dizendo: eu preciso fazer você enxergar a sua vida. Eu preciso fazer com que você olhe para você mesmo. Então, compra de mim colírio, porque esse colírio vai fazer você enxergar quem você é. Você é pobre, cego e nu. Mas esse colírio também vai fazer você enxergar coisas que você ainda não viu. Eu tenho fontes de águas vivas para você. Eu tenho provisão para você. Em meio à sua dor e em meio ao seu sofrimento, eu tenho uma palavra que vai gerar esperança em você. E essa é a palavra que eu quero liberar nessa noite. Meu irmão, que desça do céu nessa noite um colírio sobre os seus olhos, sare a sua visão, restaure a sua visão, e você possa olhar para a vida, para o casamento, não com os teus olhos, mas com os olhos da fé. Você pode aplaudir o Senhor? Ministério de louvor, por favor, podem vir aqui. Eu gostaria de orar por você e gostaria de pedir para que você se colocasse em pé. Veja, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará em luz. Mas se eles não forem bons, quão densa trevas há em você. A minha oração nessa noite, meu irmão, que o Senhor sare os teus olhos,
que você veja as fontes de provisão que Ele coloca ao longo do caminho, que você perceba a misericórdia do Senhor se renovando sobre você. Tem gente que não se alegra mais pela manhã, tem gente que não se alegra mais porque vê o sol nascer, tem gente que não se alegra mais, mas o seu coração bate, você respira, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a sua vida. Você está chorando hoje, mas vai chegar um momento em que você vai dar testemunho, e você vai dizer: Deus olhou para mim, Ele enviou o seu anjo, Ele me fez enxergar a provisão, a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim. E eu gostaria de orar por você que nessa noite diz: Senhor, eu quero sair daqui com uma visão diferente da vida que eu estou vivendo. Eu quero sair daqui com um olhar diferente sobre a situação que está se levantando na minha vida. Sara a minha visão, restaura a minha visão, proteja a minha visão, derrama colírio sobre os meus olhos. Proteja a sua visão. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar por você nessa noite.